Olá, meninos, meninas, garotos, garotas. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. E quero mais uma vez compartilhar com você mais uma porção da palavra do Senhor. Por isso, eu quero aqui no Salmo 77, versículo 10, na linguagem de hoje, que é uma linguagem mais clara, que diz assim: o pior de tudo. O que é o pior de tudo? Veja, o versículo diz assim, Salmo 77, versículo 10. Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. O pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Por quê? O que é pior de tudo? Será que é porque Deus está irado conosco, como diz a outra tradução? A outra tradução diz assim: que a ira de Deus bloqueou a sua benevolência. Isso é, Deus está irado. Será que Deus está irado conosco? Será que é por isso que Deus não fala mais? Será que é por isso que nós não vemos mais, não contemplamos mais o Senhor? Acabei de pregar para a igreja e ali eu falei do profeta Isaías, e o profeta Isaías teve um privilégio. O privilégio que ele diz assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu vi. Mas hoje, por que nós não vemos mais a face ou o Senhor, a luz do Senhor? Não presenciamos a sua manifestação. O que é o pior de tudo? Será que é ficar solteiro? O pior de tudo é não ter emprego, é perder tudo numa inundação. Talvez você pense que tem muita coisa, de repente você perde tudo. O pior de tudo, será que é ser traído? O pior de tudo, será que é ver um filho caído, morto, debaixo de um trem? Será que o pior de tudo é você receber um diagnóstico dizendo que você está com câncer, dizendo que você está com Alzheimer? Será que o pior de tudo é a morte? O que é o pior de tudo? Asaf, que escreveu esse salmo, ele era músico, ele tocava, ele compunha, ele era um músico da família dos filhos de Israel. E ele então aqui, além de tocar símbolo e outros instrumentos, lá no templo de Jerusalém, ele então escreve essa palavra dizendo: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Por quê? Por que que Asaf chegou a essa conclusão, a esse ponto? Por que será? Será que Deus desistiu de nós? Será que Deus realmente está irado conosco? Será que Ele vai nos rejeitar mesmo? Será que Ele deixou de nos amar? Será que a ira tomou o lugar da compaixão de Deus? O que você pensa a respeito disso? O que você acha disso? Será que Deus desistiu? Os que não creem em Deus não fazem essas perguntas. Quem fazem essas perguntas somos nós, os crentes. Nós é que somos tentados a fazer essas perguntas. Por quê? Quando sentimos algumas dificuldades, quando estamos sofrendo, passando por algum momento difícil, então nós somos tentados a perguntar, a questionar, assim como Asaf fez. Por isso, assim, quando passamos por momentos difíceis na vida, como
às vezes, alguns servos do Senhor passaram lutas, sofrimentos, dificuldades, mas eles não desistiram. Eles não desistiram de Deus. Jó foi um homem que sofreu tanto, mas não desistiu. Não é fácil conciliar amor de Deus, poder de Deus, glória de Deus, com o sofrimento humano. É difícil de conciliar a glória de Deus com as adversidades da vida, com o sucesso dos ímpios. Veja que é difícil conciliar essas coisas. Quando você está sofrendo e você vê o seu vizinho que não é crente, que não é cristão, sendo bem-sucedido. Por isso é difícil conciliar. Você vê o poder de Satanás sobressair, enquanto que você tem o poder de Deus, mas não acontece nada. Um outro fato desagradável é a demora da volta de Jesus Cristo. Talvez por isso nós falamos a parousia, que significa a segunda volta de Cristo Jesus. Quando será que isso vai acontecer? Quando vai acabar o sofrimento? Há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo escreveu assim: a noite está terminando e o dia vem chegando. Mas até hoje a noite não terminou e o dia não chegou. Quantas noites ainda teremos pela frente? Quantas noites ainda vão acontecer? Essa aparente demora tem atingido algumas pessoas e tem atingido a nossa vida, às vezes, nos 3 pontos teológicos mais importantes na história da palavra de Deus: a fé, a esperança e o amor. Quando você está passando por alguma luta, por algum sofrimento, a primeira coisa que vem é querer desanimar, é perder a fé, é não ter esperança, é não mais amar as pessoas e muito menos amar a Deus. O pior de tudo é quando o nosso Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Então veja que antes ele ajudava, mas hoje ele não nos ajuda mais. Mas Paulo, no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 13, ali no versículo 11, ele escreveu assim: a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Aqui está uma grande verdade. Cada dia que passa, a nossa salvação está mais próxima. Cada dia que passa, a nossa salvação está mais perto. Por isso, a história aumenta de tamanho, mas a profecia diminui. Veja, o passado fica maior, mas o futuro fica menor. Veja que o mal fica mais distante, mas o bem se aproxima. Veja que o diabo fica mais furioso, mas Deus fica mais glorioso. Quando a cada dia que passa a salvação se aproxima, Satanás fica furioso e Deus fica glorioso porque está se aproximando o dia. Asaf quase perdeu a confiança em Deus. Por quê? Por que Asaf chegou a esta conclusão? Que o pior de tudo é que o nosso Deus não quer nos ajudar mais como antes. O que aconteceu com Asaf? Ele ficou olhando para os ímpios, queridos. Foi por isso que Asaf quase perdeu a esperança. Segundo ele, tudo ia bem com os ímpios. Aí você tem que ler o capítulo todo, capítulo 73 também. Você vai encontrar ali, então Asaf diz ali no capítulo 73, 17, ele diz assim: porém,
quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os ímpios. Então veja, quando ele ficou olhando para os ímpios, ele quase perdeu a esperança. Por quê? Os ímpios eram bem-sucedidos, os ímpios caminhavam bem, os ímpios progrediam e eles estavam passando por um momento de luta, de sofrimento. E aí então, quando ele foi ao templo, ele então descobriu como será o fim dos ímpios. Por isso então, ele resgata novamente a esperança. Asaf só escapou da ideia de que Deus não quer mais nos ajudar, como antes, porque ele olhou para o passado. Ele se escapou, né? Então ele descobriu, olhou para o passado e descobriu pela história que o povo de Deus foi tão abençoado no passado. Por isso, lá no versículo 11 do capítulo 77, ele diz assim: Senhor, Senhor, eu me lembrarei, Senhor, eu recordarei das maravilhas que fizeste no passado. Eu vou trazer isso à memória minha. Eu sei que o Senhor abençoou a minha família, os meus pais, né, os meus avós. Por isso eu vou trazer isso à memória, para que realmente eu possa progredir, porque eu tenho certeza de que o Senhor vai continuar nos ajudando e nos abençoando. O pior de tudo não é quando Deus não quer nos ajudar mais como antes, porque Deus não faz isso. O pior de tudo, queridos, é quando nós deixamos de ler a palavra de Deus. O pior de tudo é quando o crente não lê mais a Bíblia. O pior de tudo é quando o crente não fica sabendo de quanto Deus já se revelou na história. Por quê? Porque nós não lemos a Bíblia. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir o quanto Deus tem revelado e o quanto Deus tem revelado ainda hoje. Por isso, o pior de tudo é quando ele não fica sabendo quanto Deus vai se revelar ainda hoje. Ainda hoje. Ou quem sabe, se não conceder vida, amanhã, na minha vida e na sua vida. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele não muda. Só nós é que mudamos. E às vezes nós ficamos olhando para as pessoas. Por isso, a palavra do Senhor nos convida a levantar os olhos e ver além, e olhar para o alto, para ver o Senhor, e elevar os nossos olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém, queridos? Um grande abraço. Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família. Caminhe olhando para o alto. Caminhe olhando para além dos montes, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor. Caminhe, não desanime não. O Senhor é soberano e você vai alcançar vitórias que você jamais tem imaginado. Que Deus te guarde, Deus te abençoe. Amém? Grande abraço.